Nesse vídeo eu vou falar para você sobre congruência de figuras. A palavra congruência, apesar de ser pouco usada, o significado dela é bem simples. Olha só esse desenho em vermelho e esse outro que é apenas o contorno. A gente vai perceber que essas figuras vão se encaixar perfeitamente, que o vermelho vai ficar sobre o contorno e vai ser o encaixe perfeito. Quando isso acontece, a gente diz que essas figuras são congruentes, ou seja, elas são iguais, tá? Elas se encaixam perfeitamente. E a gente vai usar essa mesma ideia para a parte de triângulos. Então, aqui, triângulos congruentes. Quando é que dois triângulos são congruentes? Quando acontece a mesma coisa que aconteceu com a imagem anterior. Quando um consegue se encaixar sobre o outro perfeitamente. Então, aqui nesses dois triângulos, eu estou falando que esse lado é igual a esse, que esse lado é igual a esse e que esse outro lado é igual a esse. Então, apesar deles não estarem na mesma posição, porque o segundo triângulo foi girado, esses dois triângulos se encaixam perfeitamente. Quando isso acontece, então nós dizemos que esses dois triângulos são congruentes. Então, olha aqui o desenho. Eu girei os dois triângulos de forma que fique melhor para eu poder ver essa relação, e agora fica mais fácil de você perceber que esses dois triângulos, os três lados deles são iguais. Então, olha só aqui a nomenclatura, tá? Eu estou falando aqui, ó, o ângulo A, esse símbolozinho, como está sendo bem dito, está sendo dito bem aqui, significa que eles são congruentes, que eles são equivalentes. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o ângulo A, está aqui ele bem aqui, ele é equivalente, ele é congruente ao ângulo M, que o ângulo B é congruente com o ângulo N e que o ângulo C é congruente com o ângulo P. Ou seja, eles conseguem se encaixar perfeitamente. Da mesma forma, o que é que eu estou querendo dizer aqui com essa nomenclatura? AB, com essa barra em cima, está dizendo ó, que é esse pedaço que eu estou saindo de A, indo até B. Esse sinal significa dizer que ele é congruente com um pedaço que sai de M e vai até N. Então é importante você entender essa nomenclatura. Se eu pegar aqui o próximo exemplo, eu estou dizendo que o ângulo B, está aqui ele, é congruente com o ângulo N. E aqui eu estou dizendo que o pedaço que vai de A até C, está aqui o pedaço que vai de A até C, é congruente, ou seja, é equivalente ao pedaço que vai de M até P, e acontece com o pedaço que vai de B até C, é equivalente ao pedaço que vai de N até P. Ou seja, esses dois triângulos, eles são equivalentes, eles são congruentes, eles se encaixam perfeitamente. Vamos estudar aqui alguns casos específicos de congruência de triângulos. No primeiro deles, eu estou dizendo o quê? Lado, lado, lado. Ou seja, se você pegar cada um dos lados para você comparar, você vai ver que são iguais. Mas não é qualquer lado, são os lados que são relacionados. Então, por exemplo, aqui ó, o que vai de B até C é igual ao pedaço que vai de N até P. Esse daqui é esse daqui e esse é esse daqui. Se acontecer de você ter esses lados serem exatamente iguais ao da outra figura, a gente diz que é uma congruência lado, 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 ou seja, que esses dois triângulos são equivalentes porque os valores correspondentes são iguais. Vou colocar aqui um exemplo para você. Aqui eu tenho 2, 3 e 5. Valores que eu coloquei aleatoriamente. 2, 3 e 5. Tá vendo que se eu pegar cada um dos lados e for comparar, eles são equivalentes, eles são iguais, tá? Então o que é que acontece? Esse triângulo aqui, ele apresenta a congruência do tipo lado, lado, lado. O que é que isso quer dizer? Que os lados são iguais. Segundo caso, eu tenho um lado que é igual, eu tenho um ângulo que é igual e eu tenho um lado que é igual, outro lado que é igual. Então essa congruência é do tipo lado, ângulo, lado. Então vamos olhar aqui embaixo, eu tenho que esse ângulo é igual a esse.
esse lado é igual a esse. E esse lado é igual a esse. Por isso que ficou, ó, lado, ângulo, lado. Se qualquer figura, se você tem dois triângulos que apresentam essas características, você já sabe que esses triângulos são congruentes. Por quê? Eles têm um lado eles têm um ângulo congruente e dois lados congruentes. Olha aqui o nosso próximo exemplo. Ele falou que ele tem ângulo igual, esse lado vale 2, esse lado vale 3, esse lado vale 2, esse lado vale 3. Tá vendo? Ó? Ele possui um lado que é igual, ele possui um ângulo que é igual e ele possui o outro lado que é igual. Esse tipo de congruência aqui é a congruência lado, ângulo, lado. Quando isso acontece, a gente sabe que aqueles dois triângulos são congruentes. Terceiro caso. Agora, em vez de ter dois lados e um ângulo, eu vou ter dois ângulos e um lado. Então, olha o que é que vai acontecer aqui. Eu tenho esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Você sabe que esses dois triângulos são congruentes. Olha aqui, traduzindo o que foi dito naquele enunciado. Ou seja, eu tenho um lado que é equivalente, eu tenho um ângulo que é equivalente e eu tenho outro lado que é congruente. O que é que acontece aqui? Eu tenho uma congruência do tipo lado, ângulo, lado. Então vamos ver esse caso. Aqui vale 60 graus, aqui 30 graus. 60 graus, 30 graus. Aqui eu vou colocar 2 metros. O que é que o enunciado diz? Quando eu tenho ângulo igual, lado igual, ângulo igual. É um tipo de congruência, ângulo, lado, ângulo, portanto, esses dois triângulos são iguais. Quarto caso, são congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado correspondentes congruentes. Traduzindo, ele está dizendo o seguinte, ó, se eu pegar esse B, esse lado aqui, que vai de B até C, e esse lado, que vai de N até M, eles são congruentes, certo? Qual é a outra informação? Então, aqui é o lado. Qual é a outra informação que ele fala? Esse ângulo aqui, ó, ele é equivalente a esse daqui, ele é congruente a esse. E eu vou ter um ângulo que vai estar do outro lado desse lado, que é esse, que é o que acontece com aqui, ó. Então, B é igual a N, A é igual a M. Então, igual eu estou falando igual, mas a palavra certa seria congruente. Então, o que é que acontece? Se eu tenho um lado congruente, se eu tenho dois ângulos que são congruentes, sendo que um desses ângulos é adjacente, ou seja, está do mesmo lado, e o outro ângulo é oposto, e esses dois ângulos são congruentes, então aqui eu tenho a formação de um triângulo congruente. Vamos olhar um caso concreto para facilitar. Então aqui vale 5, aqui vale 60, aqui vale 90, e aqui eu vou deixar em branco. Então o que é que eu estou dizendo? Esse outro triângulo aqui, ó, 60, 90, e aqui vale 5 metros. O que é que aquele caso diz? Esses lados, tá vendo que esses dois lados são iguais, eles têm esse ângulo que são iguais, tá? E esse ângulo tá do lado dessa região aqui que a gente está considerando, e esses dois também são iguais, tá? Então, aqui é lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Sempre você vai ter que identificar que tipo de congruência você tem. Para finalizar, a congruência no triângulo retângulo. Tá? São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa, ou seja, e um dos catetos respectivamente congruentes. O que ele está querendo dizer? Se você tem dois triângulos retângulos,
a hipotenusa desses triângulos é a mesma, e eles possuem pelo menos um dos outros dois lados iguais, então aqueles dois triângulos são congruentes. Por exemplo, vamos supor que a hipotenusa vale 10. Aqui vale 10 e esse também vale 10. Está vendo que as hipotenusas têm o mesmo valor? E o que é que ele continua dizendo? Que se eu tiver que esse lado aqui vale 5 e esse daqui também vale 5, eu não preciso nem saber quanto é que vale esse terceiro lado. Se eu tenho dois lados iguais, sendo que um deles é a hipotenusa, isso me garante que o outro triângulo é congruente. Vamos resolver um exemplo. Ele está dizendo o seguinte, na figura AB, ou seja, esse pedaço aqui, ó, que vai de A até B, essas duas barrinhas significa que é paralelo. A DE, ou seja, o pedaço que vai de D até E. E C, está aqui o C, é o ponto médio do segmento AD, ou seja, esse pontinho aqui, está dizendo que esse pontinho bem aqui, ele divide essa reta grande que vai do A até chegar em D. É o ponto médio, ou seja, está no meio. O que é que ele quer que você faça? Determine os valores de x e de y. Aqui eu tenho o x, que eu não sei quanto é, e aqui eu tenho o y, que eu não sei quanto é. Como é que eu faço para descobrir quanto é que vale o x, quanto é que vale o y? Então você vai olhar o que é que você tem. Aqui eu tenho o nosso primeiro triângulo e aqui eu tenho o nosso segundo triângulo, tá? O que é que eu consigo observar de cara? Ó, aqui eu tenho o valor desse ângulo, que é 60. No outro triângulo, ele também tem um ângulo de 60 graus. Então você tem que prestar atenção. Olha, o que é que você sabe aqui? Que você tem um caso em que você tem dois triângulos, ele já tem de cara, você já consegue ver que eles têm um ângulo que é o mesmo valor. Esses ângulos são congruentes. Que mais informações nós temos? Ora, esse pontinho aqui é o vértice desses dois triângulos. Eu tenho um ângulo aqui e um ângulo aqui. O que é que acontece com esses dois ângulos? Eles são opostos pelo vértice. E o que é que acontece com ângulos opostos pelo vértice? Eles são iguais. Então você sabe que esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui. Então, se você tem dois ângulos que são iguais e você tem um lado que é o mesmo, porque lembra, ó, essa distância aqui, do A até o D, foi dividida ao meio. Portanto, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Ou seja, eu tenho ângulo que é igual, eu tenho um lado que é igual e eu tenho outro ângulo que é igual. Então significa que esses dois triângulos são congruentes. Resumindo a história, você consegue enxergar que se você pegar esse triângulo do lado esquerdo e girar, você consegue encaixar perfeitamente sobre o outro triângulo, sobre o triângulo número 2. Então, isso vai servir porque o que é que vai acontecer? Quando eu girar esse triângulo número 1, eu vou perceber que o lado que tem o x é igual ao lado que tem o 5. E aí eu já acho o valor de x, que x vai ser igual a 5. Por conta desse giro, esse pedaço que vai de B até o ponto médio, ele vai ficar exatamente sobre o y. Portanto, o y aqui vai ser igual a 7. E aí eu já encontrei quanto é que vale o x e o y. O que foi que eu fiz? Basicamente eu peguei esses dois triângulos e tentei encaixar um sobre o outro. Por que eu pude fazer isso? Porque antes de fazer isso, eu verifiquei que esses dois triângulos eram congruentes.